salvation, and that is to kneel at the foot of the cross of Jesus Christ, confessing. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dessa série maravilhosa, Porque Eu Sou Batista. E a nossa série, portanto, visa responder essa pergunta. E a resposta para essa pergunta requer de nós um olhar ao longo da história para que nós possamos, assim, compreender a nossa história enquanto batistas, enquanto denominação e, consequentemente, entendermos como isso moldou a nossa identidade. Então, no nosso primeiro encontro, nós falamos um pouco sobre as origens dos batistas, as três grandes perspectivas acerca dessa discussão, e aí nós vimos a teoria do JJ, vimos ali o anabatismo e os puritanos separatistas ingleses. E hoje nós vamos dar sequência, porque uma vez que no nosso primeiro encontro nós paramos ali diante daquela pergunta que eu fiz para você, e hoje nesse encontro a nossa proposta é responder. Você já ouviu falar sobre os batistas gerais e particulares? Você sabe o que pensava e o que defendia cada um desses grupos dentro desse grande arcabouço, desse grande grupo chamado batistas? Bem, é isso que nós vamos aprender e refletir na noite de hoje. E para isso, antes eu quero começar então trazendo aqui para você uma fala muito importante e pertinente do pastor batista Zaqueu Moreira de Oliveira. Inclusive aqui eu faço uma observação muito importante. Ao final dessa live vou estar aqui fazendo algumas indicações, referências bibliográficas, para que você possa também, uma vez desejoso, dar continuidade, se aprofundar acerca da história dos batistas. Mas o pastor e professor historiador Zaqueu Moreira de Oliveira disse o seguinte: a identidade de um grupo tem a ver, entre outros fatores, com a memória desse mesmo grupo. Tem a ver com a questão das raízes históricas. Tem a ver com a genealogia das ideias e ideais desse mesmo grupo. Ou seja, nós temos que fazer todo esse panorama histórico para nós podermos perceber como surgiram e o que influenciou as nossas ideias e os nossos ideais enquanto denominação batista. Portanto, é muito pertinente nós fazermos todo esse olhar histórico, ainda que panorâmico. E eu quero aqui também uma vez frisar com você de que isso que nós estamos fazendo aqui ao longo desse encontro tem como proposta justamente fortalecer esse entendimento, esse conhecimento. E uma vez que a nossa história, a nossa realidade aqui diz respeito aos batistas no Brasil, nós precisamos sim olhar para a origem dos batistas de um modo geral até a chegada dos batistas no Brasil, uma vez que os missionários que aqui chegaram batistas são americanos, e a gente ainda aqui está estudando a origem dos batistas ali dentro do contexto europeu, dentro da Inglaterra mais precisamente. E aí nós vamos aqui revisar rapidamente o que nós já vimos até aqui. Nós vimos que em 1607 um grupo de dissidentes separatistas, puritanos por assim dizer, eles saem da Inglaterra, uma vez que havia ali uma grande perseguição, e eles vão para a Holanda, se deslocam para a Holanda, e na Holanda, em 1609, é fundada a primeira igreja batista como nós assim a conhecemos. E ali nós temos ali um dos seus precursores, John Smith. E é sobre ele que nós vamos falar aqui um pouquinho. John Smith ele tinha a formação teológica em Cambridge, foi um pastor anglicano entre o período aí de 1600 a 1603 e tornou-se mais tarde um puritano e consequentemente também um separatista. E ele inclusive ali ele faz uma espécie de um documento, e assina juntamente com toda a sua congregação acerca dos seus ideais, dos seus entendimentos acerca do que era ser então um batista, por assim dizer. É importante a gente ressaltar aqui e reforçar o que nós já falamos, de que quando John Smith ele sai da Inglaterra e ele vai ali para a Holanda, ele tem contato com um grupo de anabatistas. Alguns historiadores vão falar que na verdade era um grupo de menonitas.
mas que tinham essa mesma perspectiva dos anabatistas, e isso influenciou muito John Smith, né? A perspectiva, algumas ideias anabatistas, elas também fazem parte, por assim dizer, do nosso entendimento e da nossa filosofia enquanto batistas, e consequentemente isso tem todo esse panorama histórico, uma vez que John Smith ele tem esse contato com os anabatistas. E aí nós inclusive podemos aqui reforçar, como já dito anteriormente, de que no começo, né, dentro dessa congregação, John Smith ele se batisma, ele mesmo se batiza. Alguns vão chamar isso de sepbatismo, o sepbatismo, onde ele se auto-batiza e, consequentemente, também depois, uma vez batizado, ele batiza ali a sua congregação. Isso gera, na época, né, uma série de críticas a ele. E esse primeiro batismo ministrado dentro dessa igreja, né, dessa primeira igreja batista, foi o batismo por afusão, né? E nós precisamos lembrar disso. Hoje, nós, enquanto batistas, professamos o batismo por imersão. Porém, ao longo da nossa história, né, a partir dos registros históricos, nós percebemos claramente de que o primeiro batismo, por assim dizer, ele não foi ministrado da forma como nós conhecemos hoje. Alguns vão dizer que o batismo por imersão só veio a ocorrer um pouquinho mais à frente, já quando esse grupo de dissidentes retorna da Holanda, para a Inglaterra, e aí ali eles batizam por imersão. Uma coisa importante, né, que nós precisamos também ressaltar na história dos batistas, muito embora a gente atribua, por assim dizer, o surgimento da Igreja Batista a partir de John Smith, a história vai nos apresentar e vai nos dizer que em dado momento John Smith ele deixa os batistas e ele pede ali uma filiação ao grupo de anabatistas, e ele tinha como auxiliar esse segundo homem da imagem, Thomas Helwys, que era um advogado, um auxiliar de John Smith, e que alguns registros históricos vão dizer, inclusive, de que ele foi um dos grandes colaboradores, ajudadores, né, patrocinadores dessa viagem desse grupo de ingleses para a Holanda. Alguns historiadores, inclusive, vão dizer que o grupo que vai para a Holanda, na verdade, era um grupo composto só de homens. As mulheres teriam ficado ali na Inglaterra. Porém, nós não temos ainda como necessariamente precisar isso como um fato, mas é algo que é dito acerca desse movimento que tem a ver com o surgimento dos batistas. E é interessante que Thomas Helwys ele também é considerado, uma vez que ele era auxiliar de John Smith, que é considerado, aspas, o fundador da Igreja Batista, ele foi um cofundador, ele era advogado, um estudioso da Bíblia, e que morreu justamente, né, na prisão por defender a liberdade religiosa e de consciência. Ele escreveu um pequeno livro, né? E aqui eu trouxe para você uma imagem, né? Nós temos esse artefato histórico, por assim dizer, cujo nome, né, a tradução seria Uma Breve Declaração sobre o Ministério da Iniquidade. Né? Possivelmente, alguns historiadores vão dizer, inclusive, que é possivelmente a primeira obra da civilização ocidental a defender o princípio de liberdade religiosa e consciência para adeptos de qualquer crença em matéria religiosa. Então veja como os batistas, nós batistas, influenciamos todo um pensar ocidental, por assim dizer também. Por isso que nós estamos fazendo aqui questão de trazer para você todo esse panorama histórico nesse primeiro momento, antes de nós discutirmos, né, mas de maneira um pouco mais aprofundada, a declaração doutrinária batista, os princípios. Mas antes disso nós precisamos entender justamente esse contexto histórico, porque é esse contexto histórico que vai moldar boa parte daquilo que nós cremos ainda nos tempos de hoje. E quando nós falamos aqui da importância de nós entendermos justamente todo esse panorama histórico, muito disso se dá justamente por questões como essa, como nós estamos trazendo aqui para você nessa noite. Olhar e observar que nós batistas fomos, né, de certa forma, um dos primeiros grupos
que registrou, né? E aqui é importante deixar claro, John Smith ele já tinha feito uma declaração acerca da importância de uma defesa acerca da liberdade religiosa e de consciência. Porém, o primeiro material impresso, né, que nós temos não é de John Smith, é justamente do seu auxiliar Thomas Helwys. E esse pensamento, uma vez que eu já falei até aqui na abertura da nossa live no dia de hoje, de que os batistas que chegam aqui no Brasil eles são norte-americanos, nós precisamos olhar também mais uma vez para a história e nos lembrarmos que o grupo que vai ali para a Nova Inglaterra, como era então chamada até então a nação que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América, o grupo que vai para lá e que ajuda de certa forma na gênese dessa nação era um grupo de ingleses e parte deles batistas. E essa filosofia acerca da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, isso faz parte do marco histórico desta nação que, consequentemente, por ser uma potência nos dias de hoje, influenciou toda uma sociedade, todo o mundo, por assim dizer, sobretudo dentro da perspectiva ocidental. E nisso nós vemos, então, a contribuição dos batistas. Acontece nas maiores famílias que John Smith e Thomas Helwys eles se separam, né? Há uma divergência teológica. Alguns registros históricos vão dizer que John Smith era uma pessoa de convicções não muito fortes, né? E ele constantemente mudava de opinião, de posicionamento. E aí, uma vez que nós já falamos aqui que ele teve um contato com o grupo de anabatistas, John Smith, sendo aquele que nós consideramos ser, de certa forma, o primeiro pastor de uma igreja batista, ele pede filiação ao grupo de menonitas. Lembra que eu falei com vocês que esse grupo eles tinha ali também filosofias dos anabatistas. É importante esses nomes que a gente está falando aqui, talvez você possa seja o primeiro momento que você tem contato com esses nomes. A minha sugestão é anota e pesquisa sobre isso, né? A nossa proposta aqui de estudar um pouco e aí eu falo um pouco porque nós poderíamos aqui passar muito mais tempo além do que nós estamos propondo aqui para discutir esse tema, mas o nosso objetivo, o nosso objeto de estudo, por assim dizer, diz respeito à denominação batista. Então, essas outras dúvidas que porventura você possa ter, a minha sugestão, a minha recomendação é que você vá anotando e vá fazendo uma pesquisa acerca desse tema. Então acontece que em dado momento John Smith e Thomas Helwys eles se separam e John Smith então ele pede uma filiação a esse grupo de menonitas e parte daquela igreja, por assim dizer, então agora é dividida. A maioria vai com John Smith, né? E aí eu trouxe aqui para você essas informações, esses dados históricos. Alguns vão dizer que era cerca de 15 homens, né? Incluindo o próprio John Smith, e 17 mulheres. Acontece que John Smith, né? E aí você tem aqui também o ano de seu nascimento e o ano de seu falecimento, ele vem a morrer em 1612. E quando ele pede a filiação, esse pedido é recusado pelos próprios menonitas, justamente por perceberem essa facilidade, por assim dizer, essa fragilidade nas convicções de John Smith, e eles recusam então essa filiação. Ele morre em 1612 e aí em 1615 esse grupo de dissidentes, né, dessa igreja, da primeira igreja batista, por assim dizer, eles conseguem essa filiação. A filiação é concedida a esse grupo, mas John Smith não presencia isso porque ele morre 3 anos antes. E aí a menor parte da igreja permanece com Thomas Helwys, né, que embora fosse advogado, acaba se tornando um pastor desse grupo. E esse primeiro grupo tem de cerca aí de 10 a 12 pessoas. E voltando aqui, é importante, só para reforçar com você, é ele que escreve essa primeira declaração que nós temos impressa acerca da liberdade religiosa e de consciência. Então ele se torna aí um dos grandes defensores dentro dessa temática. Apesar, e aqui cabe também nós ressaltarmos isso, apesar de John Smith ser uma pessoa, né, cuja história, ou alguns historiadores tendem a dizer que era uma pessoa de opiniões não muito profundas e alicerçadas, ele era um exímio estudioso da língua hebraica.
E, inclusive, alguns registros históricos vão dizer que ele afirmava que um pregador não deveria pregar a Bíblia em nenhuma outra língua, senão que nos originais. Né? Ele era bem, por assim dizer, extremista nesse ponto. Mas foi justamente a partir do seu contato com os originais que ele tem aquela percepção acerca do batismo, da forma como ele vinha sendo ministrado e da forma que ele passou a ser ministrado. Lembrando que até então era praxe, era comum que crianças fossem batizadas. E aqui é importante nós dizermos, né, reforçarmos com isso, que os batistas não necessariamente são um grupo que não batizam crianças. Nós não batizamos recém-nascidos, né, infantes, nós não batizamos crianças que não tenham a consciência ou o pleno entendimento do que simboliza o batismo, do que significa, bem como as suas implicações. Nós batizamos sim crianças, mas desde que elas já tenham ali a consciência necessária, o entendimento necessário para entenderem o que significa o batismo, bem como as suas implicações. Feito isso, então, ocorre essa separação entre John Smith e Thomas Harris. E aí, eu trago aqui para você algo que é muito importante, como eu venho falando aqui com vocês acerca dessa premissa, desse princípio tão valioso para nós batistas, que diz respeito à liberdade religiosa. O pastor Zaqueu Moreira de Oliveira, historiador também, vai dizer algo muito interessante. Esta posição continua caracterizando os batistas em qualquer parte do mundo, sendo levada por eles para a própria Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, principalmente através de sua primeira emenda. Nisto se vê a participação, direta ou indireta, dos batistas. Importante se faz, portanto, tornar conhecida a contribuição dos batistas ingleses pela liberdade religiosa. Então veja, como nós estamos falando aqui, né, a importância de nós entendermos a nossa história e percebermos a nossa contribuição não tão somente no aspecto, por assim dizer, religioso ou espiritual. Os dados históricos, os registros históricos vão dizer que, sobretudo na Inglaterra, né, onde ocorre a gênese dos batistas, nós fomos os grandes defensores, por exemplo, da abolição da escravidão, mudanças sociais no parlamento e justamente mudanças essas que, embora no primeiro instante ocorressem, na verdade, dentro ali da Inglaterra, essa mentalidade, essa filosofia, ela acaba alcançando todo mundo e toda a nação, como nós hoje a conhecemos. Então nós vemos a contribuição dos batistas, não apenas acerca da sua própria denominação, da sua própria leitura, por assim dizer, das Escrituras, mas sobretudo pela sua influência social, e que não se restringe tão somente a um único país, mas que se propaga de maneira mais específica, de certa forma, por todo o Ocidente. E é isso que o pastor Zaqueu Moreira de Oliveira fala em seu livro acerca da história dos batistas. E aí, gente, agora sim, depois desse panorama aí acerca dos precursores batistas, nós voltamos para o ponto, né, o ponto final do nosso primeiro encontro acerca dos batistas gerais e batistas particulares. E aí eu, mais uma vez, pergunto para você, você sabe o que significa isso? Você sabe quem eram esses grupos? Se não sabe, fique tranquilo, porque nessa noite nós vamos entender e aprender um pouco mais sobre isso. Os batistas gerais foi um grupo, como eu já havia falado com vocês, que teve contato com os menonitas, únicos preservadores da tradição anabatista do século XVI, e influenciou a adesão por esses batistas da congregação de Harris. Então vamos lá, para a gente entender isso. Um grupo de ingleses foge da Inglaterra, vai para a Holanda. Em 1609 é fundada aquela como nós conhecemos como sendo a primeira igreja batista, sob a liderança de John Smith. Lá na Holanda ele tem contato com os menonitas, esses que preservaram de certa forma a tradição anabatista. Isso influencia diretamente essa primeira igreja batista, bem como a sua liderança. Acontece que, embora houvesse uma influência, pontos de convergência, também havia pontos de divergência. E aí, nesse primeiro momento, John Smith ele se simpatiza ao ponto de pedir filiação a esse grupo, e Thomas Harris,
que era até então auxiliar, acaba se tornando aí o pastor, por assim dizer, titular dessa congregação que fica, da parte dessa congregação agora dividida que fica, mas ainda assim ele mantém alguns aspectos que a história vai dizer que tem ali uma certa influência desse grupo chamado Menonitas. Então, a teologia dos batistas gerais é uma teologia, por assim dizer, arminiana e não calvinista, que sempre foi aceita pelos puritanos e separatistas ingleses. Assim, os membros dessa igreja passaram a ser chamados batistas gerais ou arminianos. E aí vem mais um nome, né? Arminiano, calvinismo, calvinista, o que é isso? Bem, anote, eu vou trazer aqui na próxima apresentação, no próximo slide, um breve panorama para você entender o que qual era a ideia de cada um desses, por assim dizer, teólogos e pensadores dentro da perspectiva cristã. Mas então, nesse primeiro instante, é importante que nós saibamos que os batistas gerais eram um grupo cuja teologia era predominantemente arminiana e não calvinista, como era praxe, né, entre os puritanos separatistas, do qual, de alguma forma, também nós temos ali a nossa história atrelada. E aí, mais à frente, surge também um grupo que é intitulado de batistas particulares. Então, independente dos batistas gerais, outra igreja surgiu em 1638, conhecida, né, ou defendendo os princípios calvinistas. Veio de uma igreja separatista da Inglaterra, organizada em 1616, conhecida também como Igreja de Jacó, em virtude do nome de seu primeiro pastor, né? E aqui Igreja de Jacó é só uma tradução, porque o nome desse primeiro pastor é Jacob, mas a tradução, né, de Jacob para português seria justamente o nome Jacó. Então, ao contrário desse grupo dos batistas gerais, que eram arminianos, esse grupo, os batistas particulares, eles são defensores das ideias de João Calvino, né, das ideias como nós conhecemos como sendo calvinistas. E por muito tempo esses dois grupos eles coexistem, óbvio, né, no mesmo momento histórico, mas de maneiras separadas, e mais à frente há uma unificação, e nós vamos ver isso ao longo do nosso bate-papo. E aí, como eu falei com você, justamente para trazer esse conhecimento e auxiliá-los, né, no entendimento, aqueles que quiserem, inclusive, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, hoje eu não estou colocando a minha imagem aqui, né, só um detalhe importante, na última live travou no momento que eu estava aqui juntamente com o slide e o vídeo, e aí nessa noite, para evitarmos aquele contratempo, muito embora vocês conseguissem me ouvir, decidi fazer esse teste hoje só com a apresentação que eu montei para essa nossa aula, para esse nosso estudo de hoje. Mas, como eu estava falando, se você quiser ter acesso a esse material, basta você comentar aqui no link desse vídeo, tanto no nosso Facebook ou no nosso YouTube, e aí bota seu e-mail ali, ou até, né, você pode mandar também por mensagem, se for o caso, se você estiver nos acompanhando pelo Facebook, você pode mandar uma mensagem ali para a página da nossa igreja com o seu WhatsApp, e eu mando para você, né, obviamente sem custo nenhum, esse material que a gente está produzindo ao longo dos nossos encontros. Então, aqui você tem um panorama acerca do que é essa ideia, essa teologia arminiana, calvinista, e aqui também luterana, né? Lutero e Calvino são reformadores, né? Esse mês, inclusive, nós celebramos a Reforma Protestante, mas é importante nós entendermos que, embora conhecido como um único movimento, por assim dizer, a Reforma, dentro da Reforma existiam e existem perspectivas ainda assim também diferentes acerca de temas comuns. Então, assim, Lutero e Calvino foram dois reformadores, mas não quer dizer que eles tinham a mesma visão acerca de alguns temas bíblicos. E aqui, trouxe aqui para você, de uma maneira bem sucinta, o que pensa cada um desses grupos, né? A grande questão aqui se dá sobretudo pela questão da expiação, né? A questão soteriológica de salvação. Os arminianos, eles creem que Jesus morreu por todos e levou o pecado de todos na cruz.
mas o homem precisa aceitar Jesus para receber o perdão. Então Jesus morreu por todo mundo, e o homem ele tem essa capacidade, por assim dizer, de aceitar ou não a Cristo e, consequentemente, mediante a sua decisão, ser salvo ou não. Já a teologia calvinista, ela crê que a expiação é limitada. Então, os arminianos, expiação ilimitada. Os calvinistas, expiação limitada. O que isso significa? Significa que Jesus morreu em favor só dos eleitos. E sua morte expia os pecados somente de um grupo específico, escolhidos por Deus. E aí você pode estar, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar disso e a sua reação seja dizer: nossa, mas que absurdo, como alguém pode crer nisso? E aí, mais uma vez, eu te faço o convite. Se aprofunde tanto no conhecimento da teologia arminiana e calvinista, e nós vamos ver que, ainda que talvez hoje, justamente pelos movimentos, sobretudo pentecostais e neopentecostais, que são, em boa parte, de teologia arminiana, para nós, alguns de nós, talvez que esteja acompanhando e tendo contato pela primeira vez com esses nomes, com essas nomenclaturas, isso possa parecer um tanto quanto ilógico, mas não é bem assim. Então eu te convido a se aprofundar aí. Quem sabe mais para frente a gente não pode fazer um panorama aí acerca disso. Mas trouxe aqui esse resumo, justamente para auxiliar no entendimento justamente acerca dessa questão dos batistas gerais e dos batistas particulares. Então se lembre, os batistas gerais são arminianos, os batistas particulares eles são de teologia calvinista. E aí é interessante, né, porque hoje nós batistas, enquanto igrejas, né, nós nos organizamos em torno de associações. E isso não começou agora, não é uma invenção do Brasil, mas isso tem a ver com a nossa história e, consequentemente, a nossa identidade. A primeira reunião, né, das igrejas batistas ocorre entre os batistas gerais, ali em 1624, para discutir as diferenças entre o seu grupo, ou seja, o grupo dos batistas gerais, e o grupo dos menonitas, ou seja, o grupo que permaneceu com Thomas Helves e o grupo aquele grupo dissidente ali daquela primeira igreja que pede filiação, juntamente ali sob a liderança de John Smith, ao grupo de menonitas. E eles também discutiam muito acerca do que se refere a juramentos, magistrados e serviço militar. Por que tinha essa discussão? Porque lembre-se, uma das questões que faz com que surja esse grupo de puritanos e separatistas, e depois, futuramente, o grupo dos batistas, se dá pela intervenção do Estado nas questões religiosas. Então, esse grupo, o grupo de separatistas, o grupo dos puritanos, eles entendem, sobretudo os puritanos não conformistas, e por isso então chamado também de separatistas, eles entendem de que, e aí o grupo do Anabatista era um grupo mais radical ainda, eles entendiam que os cristãos sequer deveriam fazer juramento algum à pátria, que eles não deveriam se alistar no serviço militar e que aqueles que ocupavam cargos públicos inclusive deveriam deixá-los. Então essa era uma filosofia dos anabatistas e consequentemente dos menonitas que carregavam essa tradição. Mas os batistas gerais eles são mais tolerantes, por assim dizer, acerca de temas como esse. Eles não são tão radicais quanto os menonitas eram, né, ao ponto de falar que nenhum tipo de juramento ou de serviço público e, consequente, também serviço militar deveriam ser realizados. Então, mais à frente, né, essa primeira reunião ocorre em 1624, mais à frente, esse movimento, né, essas reuniões, mesmo que informais, receberam o nome de associações. Foi ali por volta de 1655. E aí, já nos batistas particulares, que se reuniram aí em torno de 7 igrejas, o primeiro encontro dessa associação, por assim dizer, ocorre em 1644. Né? O objetivo deles era apresentar uma confissão de fé e demonstrar a falsidade, né? A mentira acerca das suspeitas que eram feitas justamente em torno da teologia defendida por esse grupo, que era muito criticado, que era um grupo de teologia ali, basicamente calvinista. E aí tem um ponto aqui bem interessante que vale a pena a gente colocar,
Você já deve ter ouvido falar, ou quem sabe até mesmo ter visto o filme O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan, a história vai assim nos conta de que ele é um jovem, né, que ainda que de origem anglicana, ele se converte numa igreja batista, né, lembra de que tudo isso aí na Inglaterra, então quem nasce dentro dentro daquele estado é forçado a professar a religião do estado. Então ele nasce ali na Inglaterra, e aí, em virtude das inúmeras perseguições que começam a ocorrer justamente com esse grupo chamado, né, o grupo de separatistas, os batistas, por assim dizer, John Bunyan ele acaba sendo preso, e alguns acusam inclusive que ele não tinha licença para pregar, era necessária naquela época uma licença, justamente essa intervenção do Estado acerca da religião, e ele não tem essa licença para pregar, então ele é preso, e uma vez preso é que ele então escreve esse célebre livro, essa obra primorosa, conhecida entre nós como O Peregrino, né? Então foi ali, lançado na prisão, que ele escreve essa belíssima obra. E é importante nós entendermos isso, né? John Bunyan, ele era batista, né? John Bunyan era batista. A história vai falar um pouco sobre isso. E isso é muito relevante, é muito importante, uma vez que essa literatura, essa obra literária, ela influenciou e ainda influencia inúmeras gerações ao longo da história. Há também, e cabe aqui ressaltar isso, né, a posição aberta quanto a John Bunyan, quanto à aceitação de pessoas em sua igreja, né, uma vez que ele não requeria, naquela época, o batismo de alguns crentes, e ele aceitava também a ministração da ceia livre. Então, com base nisso também, alguns vão dizer que, na verdade, John Bunyan não era batista, e sim congregacional. Porém, alguns outros historiadores vão dizer que não, John Bunyan ele era batista. Sendo batista ou congregacional, é inquestionável a influência dele ao longo da história e na vida de muitos de nós que fomos e somos ricamente abençoados com muitos de seus escritos e sobretudo esse, O Peregrino. E aí o que acontece? Os batistas eles cresceram grandemente, sobretudo nesse tempo de perseguição, né? E aí eu trago aqui para vocês, como tem na apresentação, né? Em 1644, com 35 anos de surgimento da primeira igreja, havia 47 congregações de batistas gerais, eu tenho que corrigir ali, está errado, né? Gerais e batistas particulares. Então, no meio da perseguição, foi o momento onde a denominação batista ela mais cresceu. Acontece que depois que a perseguição, por assim dizer, começa a ser amenizada, começa a ocorrer um declínio dentro do movimento, dentro da denominação batista, nesses dois grupos, inclusive, né? Esses dois grupos começam agora a passar por esse período de declínio, né? Os batistas gerais, né? Só para que você tenha noção, eles foram atingidos pelo unitarianismo, né? Uma posição modalista que negava o verdadeiro significado da Trindade. Nossa, pastor, você falou um negócio que eu não entendi nada. Unitarianismo, modalismo, o que quer dizer isso? Bem, o modalismo ele é uma heresia, já parte desse princípio, que nega as três pessoas da Trindade e que afirma que Deus é apenas uma pessoa e que opera em três modos diferentes. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que Deus ele opera em três modos diferentes, né? E que não houvesse esse conceito como nós temos hoje da Trindade. Não, nós cremos que sim, Deus é um e ele se manifesta em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dessa forma, inclusive, nós poderíamos dizer que Deus é três, né? Embora essa afirmação tenha um erro de português, né? Mas não é, Deus não são três, Deus é, uma vez que ele é singular, que ele é único, mas ele é justamente conhecido a partir dessas três pessoas que são um único só Deus, né? É isso que nós cremos. Porém, naquela época ali, ao longo da história dos batistas, os batistas, a parte deles começam a defender
essa heresia. Inclusive, dentro dos batistas, conforme há registros históricos, havia aqueles, inclusive, que defendiam a guarda do sábado ao invés do domingo. Foi uma discussão também que, se eu não me engano, ocorreu entre os batistas já particulares e não necessariamente os batistas gerais. Então, essa heresia foi uma das razões para o declínio dos batistas nesse momento histórico. E justamente essa questão, né, dessa heresia que eu estou trazendo para vocês aqui, do modalismo entre os batistas gerais. Já os batistas particulares, eles também se deixaram dominar por uma outra corrente teológica chamada de hipercalvinismo, né? Ou seja, era uma ideia muito extremada acerca da predestinação. A ideia de que, pelo fato de Deus ter escolhido os eleitos, os homens não podem mudar os desígnios de Deus, de Deus para os homens com a pregação do Evangelho. Qual que é o grande problema do hipercalvinismo, né? Dessa teoria que foi defendida em dado momento pelos batistas particulares? É de que o seguinte, uma vez que Deus determinou, não tem mais jeito, né? Quem está salvo, quem está condenado está condenado, e não adianta você pregar. Qual que é o grande problema disso, pessoal? É que se nós chegarmos à conclusão de que não vale a pena e que a gente não deve mais pregar o Evangelho, nós então agora vamos de encontro justamente com a palavra de Deus, que nos convida a participar da grande comissão. Então, esses movimentos, né, esses ventos de doutrina, por assim dizer, eles começam a gerar aí uma série de desentendimentos e enfraquecimento dos batistas nesse primeiro momento histórico, o que vai ocorrer aí, de certa forma, o seu declínio. Porém, né, não é só tragédia que há ao longo da história. Já aí por volta do século XVIII, na Inglaterra, lembre-se disso, nós estamos aqui ainda dentro do contexto da Inglaterra, nós temos ali John Wesley, né, um dos grandes precursores aí também daquilo que hoje muitos chamam, né, de metodista wesleyano, enfim, mas ele foi um dos grandes avivalistas, evangelistas, né, ali do século XVIII. Como você pode ver na apresentação, ele foi um clérigo anglicano, lembre-se, nasceu na Inglaterra, então já vem ali de pegada, né, da religião oficial, que era a religião fundada ali pelo rei Henrique VIII, como nós já vimos no nosso encontro passado. Então, ele foi um clérigo anglicano e teólogo arminiano. Ele foi líder e precursor do movimento metodista, ao lado de William Booth, um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Por que nós estamos falando de John Wesley? Ele não era batista, você viu aí, ele era anglicano, ele tinha teologia arminiana, que era defendida pelos batistas gerais, mas acontece que a partir de John Wesley, esse movimento, por assim dizer, de avivamento na Inglaterra, ele começa agora a influenciar uma série de outras denominações e movimentos da época. E mais à frente, então, ao longo da história, ainda também no século XVIII, nós temos William Carey, ou, né, a versão abrasileirada, Guilherme Carey. Ele foi um ministro evangelista batista missionário inglês, e aí importante também frisar isso, né, um ministro evangelista batista, porém ele foi anglicano até por volta aí dos 22 anos. Alguns historiadores vão dizer que até por volta dos 22 anos ele, na verdade, né, aos 22 anos, ele se torna batista depois de um estudo aprofundado, acurado das escrituras, e aí ele deixa de ser anglicano e se torna um evangelista batista, missionário inglês, conhecido como pai de missões modernas, né? Carey foi um dos fundadores da Sociedade Batista Missionária de Londres, na Inglaterra, e como missionário ele atuou nas mais diversas regiões, e aqui nós trouxemos algumas para vocês. E aqui cabe uma recomendação e uma curiosidade acerca de William ou Guilherme Carey, da sua influência, né, no contexto da Índia, né? Por quê? Na Índia, ainda hoje, obviamente de forma bem menor do que era praticado antes, você tinha uma prática chamada sati. Depois vocês podem pesquisar sobre isso. O que era o sati? Quando uma mulher ficava viúva na cultura da Índia, na cultura indiana, a viúva ela era amarrada viva ao cadáver de seu marido, e a prática, né, o ritual fúnebre que ocorria naquela época era a carbonização, né? Você cremava os corpos. Então o que se fazia? O que era o sati? O sati era justamente você amarrar a viúva ao corpo de seu
marido e atear fogo nos dois. Então, um já havia morrido e, no caso, a cônjuge, né, a esposa, era morta viva. Se é morta, para se morrer tem que estar vivo, né, gente? Perdão. Era queimada viva, então morria justamente nesse processo brutal, doloroso, e que quando William Carey, né, Guilherme Carey, tem contato com essa realidade, ele então se opõe veementemente a essa prática, porque é uma prática que é condenável, sobretudo da perspectiva cristã. Por que eu estou trazendo essa curiosidade aqui para vocês, né? Depois vocês podem pesquisar, e eu sugiro muito que vocês leiam sobre a bibliografia, né? A biografia, perdão, acerca da vida de William Carey, ou Guilherme Carey. Justamente pela essa influência dos batistas, não apenas em questões religiosas, mas também questão social. E é a partir desse empenho de William Carey na Índia para acabar com esse movimento que mais à frente esse movimento essa prática, na verdade, por assim dizer, ela passa a ser condenada oficialmente na Índia. Mas um dos grandes defensores, por assim dizer, dos direitos humanos nessa época é William Carey, porque vai se colocar ali contra essa prática, né? Uma curiosidade acerca de William Carey, né, e eu trouxe aqui para vocês, que embora não haja documentos históricos comprobatórios, conta-se que o jovem William, ou Guilherme Carey, se levantou numa reunião de batistas calvinistas, ou seja, ele era ali dos batistas particulares, para falar sobre o dever de pregar o evangelho aos pagãos. E o experiente pastor John Ryland teria dito: jovem, sente-se, quando agradar a Deus converter os pagãos, ele o fará sem o seu e nem o meu auxílio, né? Então, olha que palavra dura, né? O jovem William Carey, ele recebe quando manifesta ali o seu desejo e por entender justamente aquilo que a Bíblia fala, né, da grande comissão de cumprir o ID, ele é recriminado ali por aquele pastor mais experiente, embora, como nós já colocamos inclusive aqui, não se tenha necessariamente um registro histórico acerca deste fato. Porém, faz sentido tudo isso que está sendo dito aqui para mostrar justamente a influência do hipercalvinismo que acabou acometendo esse grupo dos batistas particulares naquele momento histórico, a ponto de eles julgarem não ser preciso pregar o evangelho para que as pessoas pudessem ter a vida transformada e, por assim dizer, se converterem. Mas se isso foi verdade, se esse fato foi verdade, nós vemos aí como que o nosso Deus é especialista em usar pessoas improváveis para fazer coisas formidáveis, né? Então, o jovem William Carey, né, no seu ímpeto, acaba assim conseguindo realizar essa questão de missões, movimentos transculturais, ao ponto de ser considerado o pai de missão moderna, das missões modernas. Então veja, era um batista. Observe então como nós influenciamos, não para além, na verdade, por assim dizer, para além da nossa denominação. Então isso é muito importante. E aí mais à frente, né, até aqui nós fomos vendo, né, esses dois grupos coexistindo no mesmo momento histórico, mas esses dois grupos eles prosseguiram cada um com as suas linhas teológicas e doutrinárias, porém em 1891, então veja, olha quanto tempo depois, 1891, os batistas gerais, os batistas particulares, eles se uniram na formação da União Batista da Grã-Bretanha e da Irlanda. Então, essa divisão, por assim dizer, é desfeita. Agora esses dois grupos passam a se tornar um só, um grupo batista como nós conhecemos até os dias de hoje. E aí nós terminamos, né, na proposta do nosso encontro para hoje, esse panorama ainda acerca ali do que era esse grupo no primeiro momento, nessa divisão, por assim dizer, entre batistas gerais e batistas particulares, e agora nós vemos aqui que mais à frente, em 1891, há uma união entre esses dois grupos, e já no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os batistas nos Estados Unidos. Então lembra que eu falei com vocês ainda há pouco, né? A nossa proposta aqui é mostrar nesse primeiro instante, todo esse panorama histórico que foi formando, que foi moldando os princípios
as ideias e os ideais batistas. Então agora nós já vamos para os batistas no nosso próximo encontro, os batistas nos Estados Unidos e depois os batistas no Brasil, né? Fazendo justamente o movimento como a história nos comprova que ocorreu. Inglaterra, Holanda, Inglaterra, Nova Inglaterra, ou os Estados Unidos e depois Brasil. E aí, para fechar esse nosso encontro de hoje, eu trouxe aqui uma frase desse pai de missões modernas, um grande nome do meio dos batistas, William Carey, que disse o seguinte: realize grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Realize grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Então, essa fala aí, essa fala formidável, essa fala primorosa é a fala com a qual nós terminamos o nosso encontro de hoje. E antes de nós encerrarmos então aqui, eu quero trazer para você algumas indicações, como eu havia prometido, bibliográficas, né? A primeira está aqui, vou mostrar para você, botar aqui na tela. Um povo chamado Batista, História e Princípios, Zaqueu Moreira de Oliveira. É uma das bibliografias que eu estou utilizando para montar a nossa série de estudos. Outra do mesmo autor, que vai tratar aqui muito mais desse panorama acerca dos batistas na Inglaterra, Liberdade e Exclusivismo, ensaio sobre os batistas ingleses. Então aqui, você tem aqui, tá vendo? O nome de John Smith, Thomas Harris e alguns outros nomes. E, como não poderia deixar de ser, uma indicação também aqui para você, o livro O Peregrino, de John Bunyan. Então, tá aqui algumas referências. Eu vou colocar na descrição desse vídeo os links onde você pode estar adquirindo essa literatura. E eu espero que tenha sido mais um encontro que tenha abençoado e enriquecido o seu conhecimento acerca da sua história enquanto batista. Comenta aqui o que você achou, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa sugestões, dicas, críticas. Nós queremos que a partir da opinião, do feedback de vocês, nós podemos ir melhorando cada vez mais essa nossa proposta de trazer aqui para você conhecimento, informação e na expectativa de que tudo isso gere transformação. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê aí uma noite abençoada. E na próxima quarta, nós nos encontramos novamente aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário, para juntos conhecermos mais um pouco da nossa história, para que possamos responder: por que eu sou batista? Que Deus te abençoe.